Olá turma, tudo bom com vocês? Então estamos aqui hoje para mais uma aula, dando continuidade ao conteúdo de vocês, visto que na semana passada nós tínhamos feito lá resoluções de exercício, lá do assunto ainda visto presencialmente. Hoje iniciamos aí um novo conteúdo, que é a parte de movimento uniformemente variado, tá certo? Bom, então espero que todos aí estejam bem, assim como graças a Deus eu estou me cuidando, né? Estou lá na quarentena, no isolamento social, e acredito, obviamente, que todos vocês também estão preservando isso. E estão, consequentemente, aí saudáveis e, se Deus quiser, logo, logo prontos a voltar às aulas presenciais. Enquanto não, vamos aqui gravando mais uma aula, beleza? Bom, então vamos lá. No livro 2, aí na página 222, está aí o tópico principal, movimento uniformemente variado. Como nós já havíamos visto, gente, estudamos aí lá no livro 1 o movimento uniforme, que era um movimento, digamos, composto por uma velocidade constante e aceleração zero. Lá no assunto eu falei para vocês que era um pouco comum que carros, pessoas ou qualquer ser terrestre vivesse em movimento uniforme contínuo. Algumas coisas pontualmente sim, mas aí no caso, nós agora vamos estudar o que realmente adequa-se normalmente à prática. Não quer dizer que não exista um movimento uniforme. Existe, mas na maioria das vezes o que vocês veem é um movimento uniformemente variado. Tá bom? E como é que é composto esse movimento uniformemente variado? Nesse já está dizendo tudo. A velocidade vai variar. Mas qual é a consequência da variação da velocidade? É o surgimento da aceleração. Então, todo movimento que tem uma variação de velocidade, ou seja, que a velocidade muda, nós dizemos que ele tem aceleração. Tá bom? E como é que é calculado a aceleração média? A aceleração média depende da variação da velocidade, dividido pelo intervalo de tempo. E aí vocês obtêm a aceleração. Felipe, quais são as unidades de medida da velocidade, do intervalo de tempo e da aceleração? No SI, gente, essas unidades aqui vão ser velocidade metros por segundo, intervalo de tempo em segundos e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então são essas aqui as unidades de medida e as grandezas físicas ao quais envolvem no movimento uniformemente variado. Tá bom? Agora nos tipos de movimento. A consequência da aceleração, gente, também trata de dois tipos de movimento. Ou seja, um carro pode ser ou desenvolver um movimento acelerado ou retardado. Esse retardado também pode ser chamado de desacelerado. Tá bom? Ou seja, uma pessoa também pode acelerar ou desacelerar, pode retardar o seu movimento. Mas o que é que diferencia um do outro? Quando, por exemplo, um carro está parado e você quer pôr ele em movimento, você faz o quê? Pisa no acelerador e o carro acelera. É o que acontece no tipo de movimento acelerado. Quando você acelera, a velocidade faz o quê? Aumenta. Mas só que quando a velocidade está lá bem alta e eu quero parar, o que é que eu faço? Eu piso no freio, desacelero, retardo o movimento e a velocidade diminui. Tá bom? Aí vamos lá colocar isso aqui, ó. Movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Felipe, mas por que o módulo da velocidade? Porque, gente, como vocês já sabem, há dois tipos de movimento lá que orientam no movimento uniforme a trajetória. Se a velocidade é positiva, é porque ele vai no sentido positivo da trajetória, movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, é porque ele vai no sentido contrário ao da trajetória indicado, movimento retrógrado. Então nada impede que ele seja retrógrado e acelerado. Basta ele acelerar no sentido contrário ao que vocês adotem positivo. Certo? Aí aqui é o contrário. No acelerado, o módulo da velocidade aumenta. E quando ele for retardado, o módulo da velocidade diminui.
Pronto. Então seriam basicamente essas observações sobre os dois tipos de movimento. Velocidade está diminuindo, movimento retardado. Velocidade está aumentando, o módulo dela, melhor dizendo, movimento acelerado. Certo? Função horária da velocidade em função do tempo. Nessa equação, gente, vocês vão ter exclusivamente velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Nessa ocasião, as duas variáveis são essa velocidade final e o tempo. Nós já estudamos o movimento uniformemente variado, causas e consequências do movimento em que a aceleração é constante. Aí vamos colocar aqui, ó, T é tempo, como nós já vimos, é em segundos, A é aceleração, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, é a unidade de medida. VO, velocidade inicial. Em metros por segundo. E V, velocidade final. Em metros por segundo também. Essa é uma das equações, gente, aí como eu disse, do M e o V, que envolve velocidade e aceleração. Porque a próxima que nós vamos ver aqui agora é a equação que envolve agora espaço, velocidade e aceleração, que é a função horária da posição em função do tempo. Ou seja, o tempo agora vai mudar e quem muda agora é o espaço, a posição de um móvel, de um carro, de uma partícula. Tá certo? Então vamos lá definir quais grandezas são envolvidas aqui, ó. Essas duas são tempo, como nós já havíamos feito agora há pouco. E o tempo é dado em quê? Segundos. Aqui embaixo o A, ó, é a aceleração novamente. Metros por segundo quadrado. Aqui, velocidade inicial, novamente aparece. Em metros por segundo. Aqui, SO, posição inicial, que é dada em metros. S, posição final, que é dada também em metros. Então percebam que cada equação dessa, gente, ela envolve sempre a aceleração, só que aí é uma grandeza em específico ao qual está junto com a aceleração. Nas duas primeiras, além de aparecer o tempo, tem que aparecer a aceleração em todas, tá certo? Mas aparece também a velocidade. Essa outra tem uma exclusividade, é a equação de Torricelli. Qual é a exclusividade dela quando eu comparo a da velocidade e a da posição? Nas duas primeiras, como eu disse, apareciam o tempo e a aceleração. Nessa permanece aparecendo a aceleração, até porque é uma grandeza do M e o V importantíssima, uma das principais. Sem ela não seria M e o V. Mas comparando as duas primeiras, o que é que não aparece aí na equação de Torricelli? Acredito que vocês já notaram que não aparece o tempo. Essa equação vocês usam para descobrir velocidade, aceleração ou deslocamento, quando não se conhecer o intervalo de tempo. Então, nessa equação, nós não vamos incluir o tempo nela. E aí vamos colocar aqui, ó, ΔS pode ser variação do espaço ou deslocamento, que é dado em metros. Aceleração, novamente aqui, ó, o A, metros por segundo ao quadrado. VO, velocidade inicial. Dada em metros por segundo, só que está aqui elevado ao quadrado, não esquece disso. E V, velocidade final, que é dada também em metros por segundo. Tá certo? Agora aqui, galera, eu tenho essa equação, mas tenho também como calcular a velocidade média no M e o V. Tem uma demonstração no livro de vocês, mas para não estender muito a aula, preferimos ser direto aqui e daqui a pouco aplicarmos isso num problema. Tá certo? Então, como é que calcula-se a velocidade média? ΔS sobre ΔT, distância pelo tempo. No M e o V, vocês vão fazer o quê? Pegar a velocidade inicial de um trecho, mais a velocidade final,
dividir por 2 e já obtém a velocidade média. Ou seja, seria uma média aritmética das velocidades inicial mais da final, considerando um certo trecho. Então, basicamente, gente, o M e o V é composto por essas equações, e guardem essas equações muito bem, porque nós vamos precisar delas ainda mais na frente, quando formos interpretarmos os gráficos, lançamento vertical e queda livre, e lançamento oblíquo e horizontal. Olhem só que ainda vão ter aí mais 4 conteúdos, todos eles dependendo disso aqui. Isso aqui é a base de todo o M e o V. Então não é, obviamente, dispensável qualquer que seja um desses tópicos aqui. Tá certo? Quem vai copiar ainda, dá uma pausazinha no vídeo, que eu já vou apagar aqui o quadro para começarmos a fazer as questões. Tá certo? As questões aí, no caso, conceituais no livro de vocês. Vou apagando aqui, já vai, como eu disse aí, dando uma pausa, quem está copiando, que eu já vou aqui, deixando o quadro pronto para as questões. Vamos lá, gente. Primeira questão, exercícios conceituais. Está aí na página 226. Então, se situem aí, ó, página 226, questão 1. Vou ler ela aqui com vocês, tá bom? Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com a velocidade nula e corre por ela com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Até o instante em que levanta o voo, a velocidade dele é de 80 metros por segundo, antes de terminar a pista. Então, destaque esses valores aí que foram dados, que isso aí vão ser dados importantes. Primeiro, calcule o tempo que o avião permanece na pista desde o início do movimento até o instante em que levanta o voo. Olha só, gente, essa questão é bem direta, né, logicamente. E aí eu tenho o seguinte, a letra A, ele pediu quanto tempo levaria para o avião permanecer na pista até levantar o voo. Olha só, eu posso usar essa equação aqui, ó, equação horária da velocidade em função do tempo, ou posso usar também a da aceleração média. Felipe, mas por que as duas? Porque as duas envolvem aceleração, tempo e velocidade. Essa aqui só é a equação aberta disso aqui, ou seja, detalhada. Então, quem quiser usar essa aqui, eu vou usar essa porque já está toda detalhada. Tá bom? No começo do movimento, o avião estava o quê? Em repouso. Se ele estava em repouso, essa velocidade é 0. Quanto é a velocidade que ele atinge ao chegar no final da pista? 80 metros por segundo. Que é igual à aceleração que ele desenvolve. Deixa eu só consultar aqui quanto foi. Foi de 2 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo. Agora eu encontro quanto vale o tempo de permanência do avião na pista. O tempo vai ser a razão de 80, o 2 passa para lá, divide. Ou seja, 40 segundos. Essa aqui, galera, é a resposta da letra A. Anota já aí a letra B, né? Que essa foi muito fácil. Vamos aí ver a letra B. Na letra B ele fala aí o seguinte. Determine o menor comprimento possível da pista. Então, eu quero saber o comprimento da pista para essas condições. Esse tempo, e essa aceleração, e essa velocidade final. Eu posso usar tanto a equação de Torricelli, quanto posso usar a equação horária da posição em função do tempo. Mas, Felipe, por que eu tenho essas duas possibilidades? Porque ambas calculam o espaço percorrido. Então, tanto posso calcular com essa, quanto a equação de Torricelli. Vocês quem escolhem aí. Eu vou fazer por esse caminho, mas fica a critério de cada um fazer por outro também. Primeiro, gente, quando a questão não fornecer para vocês a posição inicial, vocês adotam 0. Na questão, ele diz que o móvel partiu de uma velocidade 0. Ou seja, algo multiplicado por 0 é 0 também. Quanto vale a aceleração? 2. Quanto vale o tempo? 40. S vai ser 40 ao quadrado, multiplicado pela aceleração, que é 2, dividido por 2. Cancela esses dois números aqui, já que são iguais. S vai ser
40 ao quadrado, que dá 1.600 metros. Está aí a resposta também, bem fácil, da letra D de bola. Finalizada a questão 1. Vamos aí ver a questão 2. Quem está copiando ainda, dá uma pequena pausa, rapidinho, copia e vamos para 2. Vamos lá, turma. Um avião jato para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 252 km por hora. Se ele precisa atingir, quer dizer que essa velocidade é a final. Ele vai atingir. Então, isso aqui é a final, ó, 252 km por hora. E aí, ó, para decolar em uma pista reta, plana e reta, né, no caso. Para uma decolagem segura, o avião partindo do repouso, se ele partir do repouso, velocidade inicial é 0. Partindo do repouso, ele, no caso, deve percorrer uma distância máxima, então, ΔS, ou a posição final, é 1960, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 1960 metros. Até atingir aquela velocidade. Para tanto, os professores devem imprimir ao avião uma aceleração mínima constante de... Gente, nesse caso, eu vou ter que utilizar aqui a equação. A equação horária da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo, ou de Torricelli. Vamos lá fazer o seguinte análise, bem rápida. Tenho as duas velocidades, tenho o ΔS, falta descobrir aqui, ó, a aceleração. E não tem um tempo e também não quero saber, ele não pediu. Se ele não pediu tempo, eu vou usar o quê? Torricelli. Porque ele pediu a aceleração e todas essas grandezas aqui, ó, estão lá na equação de Torricelli. Deixa eu só colocar aqui, ó, para vocês refrescarem a mente. V quadrado é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Ctrl V final, que eu vou atingir 252 km. Tem um detalhe. O tamanho da pista está em metros. E aqui está em km por hora. Eu tenho que fazer o quê? Transformar. Dividir isso por quanto, gente? 3,6. Quando vocês dividirem 252 km por hora por 3,6, vocês vão encontrar aí um valor de 70 metros por segundo. Então, vou puxar uma seta aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 70 metros por segundo. Agora lá, pôr aqui, ó. 70 ao quadrado é igual a VO ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei quanto é, multiplicado por 1960. Agora fazendo, desenvolvendo, 70 ao quadrado dá 4.900, não é? Sei que vocês estão calculando aí comigo. É igual a 2 multiplicado por 1960, que dá aí agora 3.820. Então, 3.820. Isso aqui multiplicado por A. Agora, para descobrir a aceleração, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar para o outro lado, né? É 3.920, viu, gente? 3.920. Pronto, agora está certinho. Sim. Então, para descobrir essa aceleração, eu vou passar isso para o outro lado e dividir. Quando vocês dividirem aí, ó, a aceleração vai ser 4.900 dividido por 3.920. Corta esses zeros. Quando dividirem aí, vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a solução da questão 2, que corresponde, então, assim, à letra A. 1,25 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, anota aí também essa questão que eu já vou fazendo aqui a 3. Quem ainda está copiando, dá aquela pequena pausa aí e vamos para frente. Questão 3. Um motorista conduz seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear, então com a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e parar o veículo após certo tempo. Pode-se afirmar que o tempo e a distância de frenagem são, respectivamente... Olha só, galera, para descobrir o tempo,
Eu posso usar a equação horária da velocidade em função do tempo, já que ele vai frear até fazer o quê? Parar. Após um certo tempo, se ele para, quanto é essa velocidade final? É zero. Vamos colocar aqui, ó, zero. É igual à velocidade inicial, que era a velocidade que ele trafegava. Ele, no caso, aí, ó, desenvolvia uma velocidade, antes de avistar o animal, de 108 km por hora. Só que eu tenho que utilizar em metros por segundo. Quanto é 108 km por hora dividido por 3,6? Se vocês conferirem aí, vai dar 30 metros por segundo. Então vamos colocar aqui, ó, 30 menos. Por que menos, Felipe? Porque ele vai desacelerar. Quando ele desacelera, nós colocamos um sinal de menos na aceleração. Multiplicado pela aceleração, que é 5 vezes o tempo. Passa esse 5 vezes t para lá, fica 5t positivo, é igual a 30. T vai ser igual a 30 sobre 5, que é igual a 6 segundos. Esse seria o resultado da primeira pergunta. Só que ele pede também qual seria o deslocamento. Vamos lá usar a equação de Torricelli. Felipe, eu queria usar agora a equação da posição em função do tempo. Posso? Pode também, gente. Pode usar essa aqui. Vejam que eu vou alternar justamente para que nós possamos treinar utilizando as duas equações, tá bom? Mas eu poderia fazer com essa também. Se vocês quiserem, podem tentar e vão notar que o valor encontrado vai ser o mesmo. Só não esquece de colocar um menos aqui porque a aceleração é negativa. Lá, ó, da equação de Torricelli, v quadrado é igual a v ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. V final é quanto? Zero, já que ele vai parar. V inicial é 30 ao quadrado, menos, porque ele vai desacelerar, 2 vezes 5, vezes ΔS. 2 vezes 5, 10. Fica menos 10 ΔS. Passa isso para o outro lado, fica 10 ΔS. É igual a 30 ao quadrado, que é 900. Corta esse zero com esse, o 1 passando para lá não muda nada, dividido, né, por 1. Logo, ΔS vai ser 90 metros. Sendo assim, é o gabarito da resposta da questão 3 seria também a letra A. Vou colocar aqui, ó, terceira questão, letra A. Tá bom? Vamos aí para a quarta e última. Vamos ver o seguinte. Gente, essa quarta vai falar um pouco agora de velocidade média, né? Ó. Deixa eu só sintonizar ela aqui. Vou colocar aqui embaixo, 4. Rapidinho, deixa eu só carregar aqui a questão, que eu já faço ela com vocês. Olha só, na quarta fala aí. Uma partícula move-se ao longo de um eixo x, de modo que a posição é descrita pela expressão x em função de t, ou seja, espaço em função do tempo, é igual a menos 10 mais 2 multiplicado por t, mais 3 vezes t quadrado. Aí ele fala aí, ó, em que o tempo do móvel está em segundos e a posição em metros. Calcule o módulo da velocidade média em que, ou em metros por segundo, no intervalo de tempo t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 2 segundos. E a velocidade no instante, 5 segundos. Primeiro, gente, para calcular a velocidade média, eu já sei de uma coisa, que a velocidade média, ela é ΔS sobre ΔT. Tá bom? ΔS vai ser a variação do espaço para o instante de 1 segundo e depois de 2 segundos. O ΔT, se ele sair de 1 segundo e vai para 2, variou quanto? 1 segundo. Então, eu já tenho o ΔT. Basta agora descobrir o ΔS. Vamos lá calcular o S do instante 1 segundo. Ou seja, o x1. Então, seria menos 10, mais 2 multiplicado pelo tempo 1, que é 1 segundo, mais 3 multiplicado por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. Mais 2 dá 5. Menos 10 mais 5, menos 5. Então, S1 é menos 5 metros. S2 vai ser quanto? S2 é quando esse T agora for 2. Então, fica menos 10, mais 2 multiplicado por 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3, no caso, 12.
12 mais o resultado desse produto que dá 4, dá 16, não é? 16 menos 10 dá 6. Então, S2 é igual a 6 metros. Agora, o que é que eu faço? Pego a variação do espaço, S1 e S2. Quanto é o espaço final? O espaço final é 6. Quanto é o espaço inicial? Menos 5. Então, vai ficar, ó, 6, que é o espaço final, menos 5, dividido por 2 menos 1. 6 menos 5 dá 11. 11 dividido por 1 dá 11 metros por segundo. Essa seria a primeira resposta. A outra resposta, ele quer que vocês descubram a velocidade quando o instante for de... Cadê aqui, galera? Quando o instante for de 5 segundos. Então, ó, V é igual a VO mais A vezes T. Quanto é a velocidade inicial? A velocidade inicial é esse valor aqui. Se vocês pegarem e compararem com essa equação, ó, nessa equação, o valor que substitui o VO é o 2. Então, vamos calcular, ó, V é igual a 2 mais... Quanto é a aceleração? 3? Não, porque esse valor já foi dividido por 2. Lembra que na equação original tem um 2, e ali só apareceu 3, porque eu dividi um número por 2 que deu o resultado 3. Qual é o número que eu divido por 2 que tem resultado 3? 6. Então, aqui vai ser 6, multiplicado pelo tempo, que é 5. 6 vezes 5, 30. Mais 2, 32 metros por segundo. Tá bom, gente? Vejam só, vocês vão ficar responsáveis pelas questões contextualizadas de casa, obviamente, e essa quinta questão do conceitual, já que o tempo do vídeo já extrapolou um pouquinho aqui. Tá certo? Então, um forte abraço para vocês. Espero que tenham gostado da aula. E, se Deus quiser, na próxima semana tem mais uma videoaula para vocês. Um forte abraço e um beijo. Saudades aí de todos. Tchau, tchau.